Capítulo 1. Frio. O homem nunca muda. Este é um ditado tão ancestral quanto o próprio tempo e reflete algo próximo de um fato sobre as relações humanas ao longo dos duradouros anos em que pisamos neste acumulado de solos e silêncios. Ainda que seja tomado como fato, ao menos em pensamento, é o clima e não o homem quem de fato muda. Até o início dos anos 90, o interior do Nordeste era terra de sol firme e chão rachado. Um calor seco, constante, por vezes explosivo, que castigava quem ousasse enfrentá-lo. Todavia, entre 1990 e 1993, do céu tombava apenas chuva. De água, é claro, mas na maioria das vezes de ácido e granizo. Enfim, desde 1994 até os dias atuais, o sol, assim como boa parte da humanidade, havia se perdido. Na atmosfera reinavam fuligem e aerossóis, assim como, nos olhos das crianças e das mulheres, no homem reinava a guerra e a violência. Estava nevando, nevando forte, muito forte. Os flocos desabavam do céu como facas de friagem e desespero, friagens que só se intensificavam. Tudo ao redor jazia coberto por um manto branco e indiferente. Ruas, calçadas, esquinas e sombras. Exceto ela. A mulher que cruzava a paisagem congelada era uma antítese viva daquela vastidão pálida. Sua pele escura como a noite. Seus olhos castanhos como madeira antiga. O cabelo, crespo e volumoso, era negro como nuvens carregadas por uma tempestade. O casaco que usava era de um tom avermelhado, mas ao longe facilmente se confundia com preto fosco. Apenas suas botas, de um amarelo outrora vívido, ainda insistiam em algum traço de cor viva, embora o tempo e a sujeira já as tivessem vencido. Caminhava como uma espécie de morto-vivo, braços agarrados ao corpo, dentes batendo de frio. Mais um dia. Pensava ela, cansada, deprimida. Só mais um dia e vai ser domingo. Não foi tão difícil. Ela repetia para si mesma. Não foi tão difícil, não é? Amanhã será outro dia, eu prometo. Vou acordar mais cedo. Não me atrasarei desta vez. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Há quanto tempo minha vida tem sido isso? Será esse o desfecho? Morrer assim, invisível? Apesar de soar como um pensamento passageiro, aquela pergunta a acompanhava havia já 20 anos. Tinha 37, mas os ombros já curvavam o peso de 2 vidas. Começara a trabalhar aos 17 e, desde então, nunca mais parou. Poucas coisas têm o poder de interromper o compasso de uma mulher calejada, sobretudo em uma sexta-feira, ao fim do expediente, no caminho de volta para casa. Poucas coisas mesmo. Mas o andar sonolento da senhora à sua frente, obstruindo a estreita via entre ela e a morte por atropelamento, era, sem sombra de dúvidas, uma delas. "Ei, tia, mais rápido aí!" disse, com uma gentileza tão artificial que quase soava convincente, embora por dentro rosnasse de pura ira. O que essa velha estúpida tá fazendo nesse frio, a essa hora da noite? Pensava, sustentando um sorriso tão espúrio quanto a lenda dos unicórnios. Se ela me atrasar mais um minuto, perco o final da novela. Gostava, sobretudo, dos galãs, vendidos por imagem e por alma ao público, carente e abastado, bom e vil. Adorava se imaginar casada com um, tendo um caso com o outro, após o término com o primeiro, envolta em um melodrama cafona que envergonharia até o mais raso dos roteiristas.
Talvez sua imaginação fértil derivasse do fato de nunca ter se laçado a ninguém, nem por votos, nem por promessas, nem mesmo pelo puro instinto humano. Mesmo aos 37, seguia reclusa e tímida. Ainda assim, caso fosse devidamente instigada, era capaz de discursar por horas a fio, diluindo, com palavras, o frágil equilíbrio de silêncio e ruído que habitava aquelas ruas de concreto e solidão. Mas talvez, apenas talvez, sua timidez fosse, na verdade, a soma de outras pressões mais tangíveis. A densidade do ar, o peso do aluguel, o torpor da burocracia, o custo dos remédios da mãe, o chefe e suas exigências ordinárias e extraordinárias. E por aí se arrastava a lista. A condição para libertá-la, no entanto, apenas esse nó que une mentes e corações há séculos, raramente a favorecia, pois só tinha uma amiga. Será que se eu empurrar ela um pouquinho, ela ganha força para voltar? Provável que não. Naquela idade, sequer lhe restavam forças para manter os pés firmes contra o solo. Perdoe-me, jovem. Não tinha te visto aí. Fitou a moça de cima a baixo, com olhos que pareciam atravessar não apenas o tecido do casaco, mas também o mais íntimo de sua alma. Depois, num breve e misterioso devaneio, continuou. Se a tivesse visto, não teria ido atrás da mulher à frente. Quando a senhora se virou, ela viu que seu rosto, inchado por hematomas, agora exibia um sorriso. O impacto foi imediato. Dessa vez, o sorriso era de fato sincero, mas não era lá um sorriso agradável de se ver. Ainda que fosse pelos dentes faltando, alguns espaços ainda marcados de vermelho, como se arrancados há meras horas. Ou talvez por não ser, de fato, um sorriso gentil, mas sim uma expressão de satisfação ambígua e amedrontadora. No entanto, o sorriso impactou a não tão jovem moça, por causa do que ela havia pensado meio minuto atrás. E uma amálgama de pensamentos a confrontava, até que ela cedeu, recuando sob o peso da culpa e do arrependimento. Meu Deus do céu! A senhora está bem? O que aconteceu? A garota, agora arrependida até do pensamento vulgar de instantes atrás, aproximou-se com mãos gentis, pousando-as sobre o ombro da senhora, como quem tenta segurar o tempo antes que ele escorra de vez. Quem te machucou assim? A senhora, no entanto, não prestava muita atenção no que a, ainda muito jovem, aos seus olhos, moça dizia. Ela a conhecia. Já a tinha visto, sim, mais de uma vez. Tocara aquele rosto, afundara os dedos na maciez daqueles cabelos, quando ainda eram cachos jovens, infantis, sem peso no olhar. Nome, murmurou a senhora, num fio de voz tão frágil que mal se sustentava no ar. As palavras, esmagadas por lábios partidos e hematomas mal curados, inspirava piedade até no mais vil dos homens. O quê? Nome? Indagou a jovem, sem entender se ouvira certo. Mesmo tendo bons ouvidos, o sussurro parecia se dissolver no tráfego envenenado de uma sexta-feira urbana, como se no mundo ninguém mais soubesse ouvir, de fato. Jovem garota, me diga o seu nome, por favor. Laila. Meu nome é Laila. Nome árabe. Ela nunca soubera, ao certo, porque sua mãe escolhera tal nome. Suspeitava, com simplicidade, que fosse coisa de alguma atriz esquecida ou de uma cantora que andara em moda à época. Nunca pensara muito sobre isso, até agora. Laila inclinou-se, o rosto próximo ao da senhora, e retribuiu a pergunta com voz doce e calma. E a senhora? Qual é o seu nome? Na mão, o celular já convocava a emergência. Ela tentava manter a idosa consciente até que os bons homens a levassem dali, daquele frio. Ah, sim, Laila, sussurrou a velha, como quem degusta um nome sagrado. A noite mais bela, à beira da fogueira, que te obriga a fitá-la. A vastidão negra e bela que nos faz perguntar por que, mesmo diante desse infinito existir, ainda nos sentimos tão sozinhos. Ela sabia. Conhecia não apenas o nome, mas aquilo que ele carregava. O silêncio, o peso, a solidão. E talvez conhecesse também a alma da jovem à sua frente, ainda que o tempo as tivesse separado. Eu sabia que te conhecia de algum lugar, disse, agora com um sorriso genuíno, o primeiro de verdade naquela noite gelada. Eu te peguei nos braços quando você ainda cabia de ponta a ponta neles. As lágrimas queriam vir, mas não podiam. O sangue seco e grosso que marcava seu rosto impedia qualquer demonstração de umidade, ainda mais naquele frio. E agora você cresceu. É maior que tudo o que me resta em carne e osso. Bem, se é que ainda sobra osso nesta carne velha e corroída, não é, querida? Por favor, sente-se aqui.
A senhora está muito mal, disse Laila, guiando-a com cuidado até a base de uma coluna de concreto, onde improvisaram um banco. Quem, nesse mundo, é cruel o bastante para fazer algo assim com uma idosa? Pensou ela. Você deve ser parente dos Valverde, certo? Ela soube na hora. A lembrança se encaixava. Sua mãe sempre contava histórias sobre uma mulher que havia cuidado dela nos tempos de enfermidade e inexperiência. Era essa. Só podia ser. Conheço mãe e filho. Ainda são meus vizinhos. Moravam na favela, onde a palavra vizinho significava algo mais íntimo do que nos bairros ricos. Ali, vizinhos eram quase família, embora, por vezes, uma família desestruturada, feita de restos de afeto e obrigações silenciosas. Laila, inclusive, por muitas vezes se viu lançando pensamentos impacientes contra o pequeno garoto, que, ao brincar, gritava e tumultuava sua paz, interrompendo a novela. Ou qualquer outra besteira que ela estivesse assistindo. Então, você ainda mora lá? A senhora apertou os lábios com os poucos dentes que lhe restavam. A gente passa a vida inteira dizendo que vai sair dessa vida. E no fim, só nos resta morrer depois de tanto trabalhar, não é? Seu olhar, enevoado pelo peso das memórias, afundou-se nas mãos enrugadas que tremiam discretamente. Eu podia ter tirado todos de lá. Filha, neto, até o cachorro, mas você não entenderia. Falou com um tom quase desafiador, embora seus olhos evitassem o contato com os de Laila. Soava mais como um desabafo lançado ao vento, uma briga consigo mesma. Eles iriam atrás deles, lamentou. E agora, mesmo depois de tanto sacrifício, estão prestes a descobrir onde eles vivem. Tomando fôlego, tentou se erguer com apoio nos braços de Laila. Caiu no mesmo instante, mas ao menos alcançara o gesto. Você precisa impedi-los, Laila. Ninguém mais nesse mundo pode fazer isso. Só você. Alô? Por favor, preciso de uma ambulância imediatamente. Gritava Laila ao telefone, engolida por um pânico crescente. Há uma senhora ferida aqui, muito machucada. Eu acho que ela foi agredida. Aguenta firme, tia. A ambulância já está vindo, tá bom? Dizia, entre um toque carinhoso no rosto da velha e o esforço para mantê-la de pé. Você falou que eles estão atrás da sua filha e do seu neto, certo? Vou ligar para a polícia agora mesmo. A idosa, reunindo o que lhe restava de forças, gritou. Não faça isso. A polícia está do lado deles, Laila. Por favor, me escute. Todo mundo está do lado deles. Mas você pode impedi-los. Então, do bolso, a senhora puxou uma seringa. Dentro, um líquido azul cintilava sob a luz opaca da rua. Na extremidade, a agulha se voltava para Laila com a ferocidade de uma fera enjaulada. O que é isso? Este soro vai transformar você em uma mutante. Sim, como aqueles da televisão. Os mutantes, tal como nos antigos quadrinhos americanos, eram humanos com habilidades extraordinárias. No Brasil, em certas cidades, em certos estados era comum a natalidade deles. No entanto, a realidade era outra dos quadrinhos estadunidenses. Eles não eram heróis mascarados salvando inocentes. Pelo menos, não por puro altruísmo. Eram instrumentos do Estado. Armas vivas, imagens moldadas para a propaganda e anseios dos poderosos. Serviam ao governo, aos homens de terno verde e amarelo. E, assim como um dia os Estados Unidos impuseram sua vontade ao mundo com o espectro da bomba nuclear, o Brasil agora exibia a sua própria foice da morte. Em suma, os mutantes não eram símbolos de esperança. Eram máquinas de guerra, engenhos da violência. Pernas, braços, olhos e, sobretudo, o medo, postos a serviço do poder. Já há algum tempo, eu fui uma deles. Com o peso fincado nas pupilas, ela aproximou a testa do queixo de Laila. Mas eu era especial, exclamou. De todos eles, eu era a mais singular, a mais temida, a mais necessária. Passei a existência escondendo essa maldita verdade, sufocando-a dia após dia. Mas agora, você sabe. E em meio àquelas rugas cavadas pelo tempo, brilhou, por um instante, a silhueta quase esquecida de um alívio. Algo que lhe faltava havia muito, muito tempo. Quando o soro correr em suas veias, herdará o que é meu. E, Laila, são poderes que não cabem em descrições simples. Você jamais duvidará de si mesma novamente quando sentir a força percorrendo sua carne. Eu não posso fazer isso, Dona Valverde. Eu não sou heroína. Eu não sou especial. E disse aquilo com tamanha certeza, com um movimento de cabeça tão íntimo, que parecia repetir a frase diante do espelho todos os dias, como quem tenta convencer-se da própria mediocridade para suportar a rotina. Por favor, alguém mais pode fazer isso, mas eu
Eu não posso. A idosa já não tinha forças para se manter de pé. Caiu. E Layla, num reflexo suave, apoiou a cabeça dela no colo enquanto esperava por ajuda. Só você. Disse, olhos fechados, a cabeça repousando sobre as pernas gentis. Só você. Sua voz se dissolvia com o vento. Eu já não posso contra eles, insistiu. Estou velha. A fala vacilava, gaguejava, tremia. Mas você é jovem. Com minha força, com sua coragem, será invencível. Não precisará mais temer coisa alguma. Eu te imploro. Tossiu baixinho. Mal dava para ouvir o tossir, a fala então, menos ainda. Ouça, a súplica dessa alma velha. E então, o silêncio. Ela já não tinha forças para mais nenhuma palavra, nem gesto. Os olhos fecharam-se. A boca, entreaberta, deixava escapar um último traço de fragilidade. Era irônico. A senhora, tão velha que poderia ser até mesmo a avó da, já não tão jovem, Layla, agora repousava com a leveza de um bebê. Quem quer que tenha criado o ser humano, o fez ciente desse ciclo. Indomável, eterno, tão certo quanto o devanecer das estrelas. Ali, então, ela esperou o mais tardar, com a anciã dos Valverde pregada ao colo. As ruas cinzentas iam se esvaziando, e as luzes do poste caíam sobre os rostos das duas mulheres, sobre o chão, sobre as calçadas cobertas de neve. Agora, agonizando solidão e o vazio de um pós-tumulto cheio e agressivo. De fato, perdera a novela. Chegou em casa como quem retorna de uma guerra, estressada, deprimida. Pousou no sofá e fitou a televisão. Agora, transmitia algum programa de comédia, desses solícitos de quinta-feira, tentando obscurecer a solidão da estreita via entre o hoje e a madrugada. Se eu não dormir agora, amanhã eu não acordo. Tirou do bolso a seringa que azulava o arredor. Se eu não dormir agora, amanhã eu não acordo. Levantou-se, foi até a cortina, afastou-a e fitou a casa dos Valverde. Se eu não dormir agora, amanhã eu não acordo. Não havia nada lá. Nada. Até se virar e ouvir o matraquear alto e bruto vindo das sombras recentes. Se eu não dormir agora, amanhã eu não acordo. As palavras repetiam-se em sua mente, e o som, irreconhecível, mas profundamente assustador, fez Layla apertar a seringa com força. Lei, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Era sua mãe, Dalva. Acordara com o tagerelar do lado de fora. Naquele horário, não poderia ser milícia ou tráfico. Eles não costumavam agir à noite. Bom, às vezes sim, mas ninguém os perceberia a essa hora. Aquilo ali deixava qualquer morador de um lugar abandonado pelo Estado com a garganta seca. Era uma dúvida cruel, como um gato de Schrödinger. O que vinha lá? Poderiam ser adolescentes bêbados zombando da gritaria e do furdunço. Ou talvez adolescentes bêbados zombando dentro da brutalidade. Mas isso acontecia em tempos de festa, ou raramente em um fim de semana. Logo hoje? Logo numa quinta-feira? Além disso, aquelas vozes não pertenciam a adolescentes, ao menos não normais. Eram vozes graves, tumultuadas, maduras e perversas. Não a perversidade burra e caótica da tenra idade. Não. Aquelas vozes transbordavam o sinistro em sua forma mais pura. Se eu não dormir agora, amanhã eu não acordo. Olhou discretamente pela fresta da janela. Viu dois homens. Ambos usavam sobretudo. Ambos usavam chapéus tipo pork pie. Um deles era enorme, mais alto que a própria porta. Seus músculos sobressaíam por cima do casaco. Segurava nas mãos um machado. O outro também era alto, mas parecia pequeno ao lado do primeiro. Era magro, de uma magreza doente, absurda. Seus braços eram tão longos que, de ponta a ponta, pareciam maiores que os do próprio gigante. Era ele quem batia a porta com o punho, repetidamente. Não é nada, mãe. Eu vi dois homens de sobretudo e chapéu. Devem ser cobradores, sabe? Luz, água. Aqui na frente eles ainda se importam em deixar apresentável e os Valverde tão passando pelo inferno esse ano. Bem o tipo dos homens. Pensando bem, seria menos assustador se fosse algum bandidinho de quinta. Ao menos a lei não estaria do lado deles. Layla brincou enquanto levava a mãe de volta para a cama. Mas ela sabia. Sabia que aquilo não era gente amparada pela lei. O machado nas mãos do gigante prenunciava a tragédia. E ela precisava fazer algo, antes do desastre. Naquele meio tempo, já se ouvia o som da porta se abrindo. Desde então, o silêncio se aguçava, sombrio. Layla olhou pela janela. A porta aberta. Os dois homens já não estavam ali. Pegou o celular. Ligou para a polícia. Contou tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Falou dos dois homens. Disse que suspeitava que fossem os agressores da senhora Valverde e que agora ameaçavam a casa da filha dela. Pediu que viessem rápido. Eles já tinham entrado. Achava que tudo se resolveria.
Achava que havia salvo os 2 pobres inocentes, a mãe e a criança. Mas então ouviu um grito. O grito cessou no instante seguinte. Ela já conhecia aquele som. Era, sem dúvida, do garoto que tanto a atrapalhara com suas brincadeiras. Aquela voz era dele. Mas aquele grito não era brincadeira. Era pânico absoluto. Era terror cru. Se eu não dormir agora, amanhã eu não acordo. Layla quis ignorar. Quis fingir que fora um devaneio causado pelo sono, que a polícia logo chegaria. Mas ela não podia mentir para si mesma. O grito era real. Tão real quanto seu coração pulsando, descontrolado. Suas mãos trêmulas quase derrubaram a seringa, que agora voltava a encarar. Seus olhos se enchiam de lágrimas. O estômago doía. As pernas, também trêmulas, queriam se dobrar. Queria urinar, vomitar, desaparecer, fugir de sua própria realidade. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso ajudá-los, pensava repetidamente. O mesmo instinto que a paralisara agora a movia. Ela não podia permanecer, não podia assistir, não podia ter pena de si mesma. Trocou a seringa por uma faca, grande, afiada, daquelas que usava para abrir caixas. Caminhou até a porta com passos largos, mas abriu-a e fechou-a com a delicadeza de um sussurro. Saiu. A seringa, diferente dela, ficou. Ficou azulando a madeira da mesa onde a luz batia, ainda intacta, ainda cheia de promessas. Promessas que o destino, talvez o acaso, por alguma razão, havia deixado para trás. Layla entrou. Viu o menino. Viu a mãe. O menino repousava a cabeça sobre o corpo materno. Já a mãe, ou o que restara dela, jazia com o crânio partido em 2, uma fenda grotesca onde antes havia pensamento e lembrança. Fragmentos ósseos enfeitavam o chão como lascas de um vaso sagrado quebrado, e do interior da calota craniana escorria, hesitante, um cérebro tímido, como se o horror que ali residia não tivesse coragem de se mostrar por completo. Diante da cena, erguia-se o gigante empunhando um machado. Na lâmina, ou no altar daquela arma, escorria sangue. Sangue que pingava gentilmente sobre o piso. Ele ainda não a notara. Layla adentrara a sorrateira, por trás de um aspirador de pó e algumas caixas de roupas para doação. Além disso, para vê-la, o gigante precisaria mover o pescoço com muito esforço. Ele encarava à frente, rígido como uma máquina implacável. De tempos em tempos, olhava para o menino e depois voltava os olhos ao vazio. O outro homem havia sumido. Agora não havia mais medo em Layla. Restavam apenas ódio e culpa. Ela fitava o gigante como quem encara o próprio demônio. De onde saiu essa Will? O medo voltou. O outro homem, esguio, sinuoso, faminto, emergiu das sombras e a avistou. Ela tentou recuar, mas as pernas do homem se lançaram em estocadas rápidas, passos duplos, e, como uma armadilha veloz, ele a alcançou. Prendeu seus braços contra a parede com força desumana, brutal até mesmo para um agressor de mulher indefesa. Alguém me... A frase foi abortada por um golpe seco. O cotovelo dele encontrou sua órbita ocular. Layla desabou. Cambaleante, viu o sangue escorrer. O homem a puxou de pé e voltou a bater. Bateu muito. Alguns golpes ela nem sentiu. Não havia mais força sequer para gritar. Então, sussurrou. Seus malditos. Vocês não vão se safar dessa? O menino, imóvel desde o início da carnificina, finalmente moveu os olhos. Fitou Layla, viu a faca caída ao lado dela. A faca que ela, em outro tempo, empunhara com hesitação. Não havia justiça. Não havia futuro. Ali, o mundo terminaria. E no fim, o menino, esse pequeno universo em crise, fez sua escolha. Lançou a faca. Ela girou no ar e caiu perto de Layla. E ele gritou. Gritou com toda a força. Seus filhos da puta! Eu vou matar vocês 2. O homem magro desviou a atenção para o garoto. O gigante, até então, não havia se mexido nem 1 centímetro. Parecia não se importar com nada daquilo. Nem com o garoto, nem com seu parceiro. Mas naquele instante, naquele breve vacilo, Layla se ergueu, pegou a faca e tentou cravá-la nas costas do magro. Ele girou, agarrou o braço que empunhava a arma, usou as 2 mãos e, mesmo assim, não conseguia conter o avanço. Ele jamais imaginara que aquela mulher, quase quarentona, exausta, espancada, levantaria-se com a força de uma avalanche. Ainda assim, ela perdia. Até que uma luz cruzou-lhe a mente. O olhar desceu até sua outra mão. A faca. Solta. Usa com essa. A voz veio do profundo. Familiar. Dolorosa. Era a senhora Valverde. Pega com essa mão e mata esse desgraçado. Layla obedeceu, soltou a faca. Pegou com a outra mão, com a destreza de quem fizera aquilo em outras vidas. Girou o punho como se manuseasse um pincel. E perfurou o homem. O braço o atravessou. Ele caiu de joelhos. Olhou para ela, mas não olhou como alguém que sofre uma dor inédita, mas como quem, pela primeira vez, percebe que perdeu. E caiu em agonia.
O gigante, Will, como fora chamado, já não estava mais lá. Cadê ele? Layla se desesperou. Não o vira se mover. Um homem daquele tamanho? Cadê ele, porra? Ela viu apenas a sombra. Mas era tarde. Quando se virou, o machado já estava no meio do caminho, entre o vazio e a cabeça de Layla. O impacto soou como uma bomba. Depois, só restou o zumbido. O machado se partira. A cabeça de Layla permanecia intacta. Pela primeira vez, o gigante esboçou expressão. Medo. Layla também sentia medo. Mas o dele era mais assustador. Não por ver uma mulher quebrar um machado com a testa, mas por ver aquele machado, em específico, se quebrando. O que está acontecendo comigo? Layla murmurou, zonza. A dor era mínima. A tontura, imensa. Ela havia sobrevivido. Aquilo era inédito, inacreditável. O magro, meio morto, ergueu-se como um último suspiro. Tentaria matá-la pelas costas. Bill, cuidado! Gritou Will. Em vão. A cabeça dele foi degolada. Voou e rolou pelo chão como se procurasse seu dono. O corpo caiu. Morto. Layla sequer se virou. Estava atordoada demais. De suas costas, apenas de um lado, uma asa se projetou. Azul, luminosa. Explodiu do seu corpo como um foguete. Bateu com tal força que ventilou a casa inteira. Agora, apenas tremulava. E os flocos de sangue, como neve vermelha, caíam. Frio, silencioso e irrevogável.